O tema da mensagem hoje é Voltando ao Caminho. Nós começamos a série na semana passada falando sobre o caminho e nós começamos a trabalhar justamente para trazer ao nosso entendimento e reforçar no nosso coração quem é o caminho e qual é o caminho no qual nós devemos andar. E Jesus deixa isso muito bem claro lá em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é por esse caminho que nós devemos seguir toda a nossa jornada com Cristo. Nós não temos como viver em outro local a não ser na presença de Jesus. E quando nós estamos na presença dele, nós estamos caminhando pelo caminho. Amém? Então, quando nós estamos no caminho que é Jesus, se nós sairmos da rota, nós teremos muito mais trabalho para voltar para ela novamente. Nós temos um esforço maior, nós temos um desgaste maior, nós temos um investimento maior de tempo para retornar novamente para o caminho, amém? Cada vez que você sai de uma rota, o GPS fala, recalculando rota, não é isso? E aí ele fica ali lendo, fazendo uma leitura de qual é a melhor rota para poder chegar novamente ao caminho que você precisa chegar. Você tinha um destino, desviou-se do destino, calculando rota. Aí ele volta novamente. Se por acaso você sair do caminho de novo, calculando rota. E a nossa jornada, muitas das vezes, é um cálculo de rota diário. Hoje você está bem, está no gás, está crescendo com Jesus, daqui a pouco dá um tropeção, e o que é que você tem que fazer? Calcular a rota. Senhor, saí do caminho, agora o que é que eu preciso fazer para voltar ao caminho novamente? E é melhor fazer isso no dia seguinte, na mesma hora, do que você deixar, porque quanto mais distante você for, mais tempo você vai ter que demandar para retornar ao caminho. Amém? E nós precisamos entender isso e há um princípio estabelecido sobre isso. O caminho, o nosso GPS, no caso, que aponta o caminho para nós é a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso, vamos dizer, o nosso carona. É Ele que está ao nosso lado nos direcionando. Só que nós estamos no volante. Somos nós que vamos decidir para onde que nós vamos ou não, amém? O Espírito Santo fala, filho, é em frente, mas a gente às vezes é teimoso, vai para a direita, vai para a esquerda. Mas ele está falando, filho, é em frente. O Espírito Santo é numa corrida de rally, tem um navegador, tem um piloto e no rally existe um navegador do lado, que ele vai dando as melhores rotas. Esse é o Espírito Santo sobre a nossa vida. E ele vai nos direcionando, dando as instruções, a orientação necessária. E existe a palavra de Deus também, que é o nosso GPS, é Ele que vai nos orientar em todos os passos. Só que às vezes a gente é meio teimoso e escolhe fazer do nosso jeito, amém? E às vezes o Senhor exige de nós uma rota que para nós vai ser um pouco mais complicada, mas Ele sabe o melhor para cada um de nós. E esse é o princípio da obediência. Então o princípio da obediência não é fazer aquilo que eu acho melhor, mas é fazer aquilo que me é orientado. Então eu entendo que obediência não é fazer aquilo que eu quero fazer, mas fazer aquilo que eu recebo como orientação. Então a palavra de Deus traz orientação para as nossas vidas, amém? Se eu não cumpro aquilo que ela fala para eu fazer, eu estou em desobediência. Então eu estou saindo do caminho. Aquele que não está afirmado na palavra está em desobediência. Então, quando a gente está fora do caminho, a gente precisa voltar ao caminho. Amém? Então, como eu já falei, nós temos 3 princípios para nós guiarmos a nossa vida. Palavra, Espírito Santo e as autoridades que estão sobre as nossas vidas também. Porque se Deus estabelece uma autoridade, uma liderança sobre a sua vida, essa pessoa tem uma palavra de orientação sobre a sua vida também. E se essa pessoa errar na sua orientação, porque a palavra e o Espírito não erram, amém? O homem pode errar na orientação. Só que se essa pessoa errar na orientação, a responsabilidade está sobre a vida dele. Então há uma responsabilidade sobre a autoridade, sobre a liderança. Mas há uma pessoa que tem uma orientação, uma direção sobre a sua vida. E eu gostaria de entrar agora, isso tudo foi só uma introdução, e eu gostaria de entrar agora na palavra com vocês. Lá em Apocalipse 2:5, amém? Aqui no capítulo 2 em diante, nós teremos uma série de cartas que o apóstolo João, ele recebe do próprio Senhor Jesus, escrevendo para as 7 igrejas que haviam na Ásia. Eram igrejas reais,
Apesar de João estar tendo uma visão espiritual, as cartas de referência a essas igrejas eram igrejas reais, daquele período, daquela época. E o Senhor Jesus ele vem trazendo algumas referências para cada uma dessas igrejas. Algumas recebem elogios, orientações, repreensões, e há uma repreensão aqui, há uma orientação, né? No versículo 5 a essa carta, escrita para a igreja de Éfeso. E ele declara o seguinte: lembra-te da onde caíste, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro que está no meio de vocês. Amém? Pai, nós glorificamos ao teu nome, Senhor. Nós bendizemos a Ti e pedimos que a Tua palavra, Senhor, que é a orientação para nós, que é o nosso GPS, é o nosso guia, Senhor Deus, para nós seguirmos no caminho que Tu estabeleceu para nós, Senhor. Nessa hora, fale conosco em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo ministre sobre cada um de nós para o louvor do Teu nome. Amém. A primeira coisa que o Senhor ele vem falando, ele vem elogiando essa igreja nos versículos anteriores, mas ele fala o seguinte: olha só, vocês caíram no meio do caminho. No meio da jornada de vocês tropeçaram e caíram. Só que quando ele fala que caiu, quando nós continuamos lendo, ele fala o seguinte, ó, arrependam-se e voltem a praticar as obras que vocês praticavam. Quer dizer o seguinte, que eles não só caíram no meio do caminho, mas eles pararam também. Houve algo que paralisou aquela igreja no momento da sua queda. E algo interessante que na versão que eu tenho aqui, que é NVI, se eu não me engano, ela declara o seguinte, ó, veja até onde você caiu, ou seja, que a queda ele não só paralisou aquela igreja, mas nessa versão aqui ele dá um entendimento que aquela queda trouxe um aprofundamento, ou seja, ele caiu e ele foi afundando naquela realidade na qual ela estava. Então, o primeiro passo para que nós venhamos voltar ao caminho é entender que se nós tropeçamos e caímos em algum local, nós precisamos nos arrepender. Toda queda, ela aponta para um pecado. Quando nós falamos na queda da humanidade, na queda de Adão e Eva, ali houve o quê? Um pecado. Houve uma desobediência. Por isso que eu trouxe essa ilustração, né? No início, na introdução, justamente apontando isso, que o pecado nada mais é do que nós desviarmos do caminho, errarmos o alvo, estarmos em desobediência. Então, quando nós caímos, tropeçamos no caminho ou paramos, nós estamos em desobediência. E devido a isso, nós precisamos retornar ao caminho. E o retornar nada mais é do que se arrepender. Se nós formos procurar o significado de arrependimento, ou de conversão, nada mais é do que voltar ao início. Até mesmo para quem já tirou carteira, está tirando carteira, você vê que aquela plaquinha que vem o sentido da placa de retorno, quando você vai ler o significado daquela placa, fala o seguinte, conversão à esquerda, porque é um retorno que você vai pegar à sua esquerda. Então, converter o nosso coração nada mais é do que voltar ao caminho. Quando alguém fala, não, fulano de tal se converteu, ele se converteu a quê? E religiosamente falando, se converteu à religião, se converteu à palavra, se converteu a Deus. Mas se nós pegarmos na semântica da palavra, no sentido da palavra, ele se converteu ao propósito inicial de Deus sobre a vida dele, de ser um filho amado, de estar na presença do Pai. Então, quando nós caímos, tropeçamos, não importa o local onde nós caímos ou o poço no qual onde nós estamos nos encontrando, o Senhor ele fala para aquela igreja, arrependa-se. Ou seja, deixe de praticar as suas obras, deixe de praticar aquilo que você está praticando agora e volte ao caminho. E ao voltar ao caminho, você vai voltar ao caminho e vai praticar as obras que anteriormente você praticava. Obras de justiça, de amor, de piedade, de fidelidade a Deus, de caridade, de amor. Então, quando nós caímos, nós temos a oportunidade de nos arrepender. E quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo, ele nos convence. Porque de nós mesmos, homem natural, carnal, cheio de pecados, cheio de falhas,
Sem o Espírito Santo, nós íamos continuar caídos no pecado. Mas por termos o Espírito Santo, ele fala: filho, filha, volta ao caminho. Filho, filha, está na hora de você converter o seu coração novamente ao Pai e voltar à direção que o Pai tem sobre a sua vida. O propósito que Ele estabeleceu sobre você. E quando nós nos convertemos, nós deixamos de praticar aquelas obras para praticar novamente as obras que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. Amém? Continuando, ele continua dizendo o seguinte: caso vocês não pratiquem, essas boas obras que vocês praticavam no início, eu voltarei e tirarei o candelabro que está no meio de vocês. O candelabro nada mais é que a representação da presença de Deus no meio da igreja. Tanto é que quando o apóstolo João começa a ter essa visão, ele fala que vê Jesus andando no meio de 7 candelabros, ou seja, Jesus está andando no meio das 7 igrejas. E quando ele fala que vai tirar o candelabro daquela igreja, ele está declarando o seguinte: se vocês não se voltarem a mim novamente, eu virarei e vou tocar na vida espiritual de vocês. O relacionamento, a comunhão que vocês tinham comigo, vocês vão perder. Por isso que é importante nós voltarmos e nos arrependermos quando nós praticamos qualquer coisa. Que muitas das vezes a gente fala o seguinte: não, eu preciso me arrepender de algo, de um pecado grave, de um roubo, mas às vezes de uma mentira, às vezes de uma fofoca, às vezes de uma intriga, às vezes de um relacionamento que não está bom com um irmão, com um familiar. E às vezes a gente só volta a atenção para grandes pecados, para coisas absurdas, às vezes, que acontecem nas nossas vidas. Mas nas pequenas coisas nós tropeçamos, mas não nos detemos a atenção que nós precisamos voltar e nos arrepender. Porque se nós tropeçarmos nas pequenas coisas, uma hora as grandes coisas vão nos derrubar. Quantas das vezes, de repente, você não passou por isso, mas de repente você já viu alguém que está caminhando na rua e dá uma tropeçadinha assim na rua, devagarzinho. E a pessoa, como costuma dizer, começa a catar cavaco, e a pessoa vai perdendo equilíbrio, vai andando, vai andando. Na nossa caminhada, se na pequena coisa que nós tropeçarmos, se nós não tomarmos cuidado, vamos fazer da mesma forma. A gente vai continuar catando cavaco, como dizem, e a gente vai tropeçando, 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 até o momento da queda. E no momento da queda, trazendo para a realidade uma queda natural, machuca, traz ferimento, sangra, dependendo, pode quebrar alguma coisa, pode trazer algum dano interno ao organismo. Já na vida espiritual, isso pode trazer um peso muito maior. Então não despreze as pequenas tropeçadas da vida. Não despreze os pequenos deslizes que você dá no meio do caminho. Mas tenha atenção naquilo que o Senhor tem feito, permitido você viver sem que você caia. Porque como eu falei aqui semana passada, se eu não me engano, ou na anterior, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se há essa orientação para que nós venhamos tomar cuidado para não cair, é porque nós podemos cair. Então que nós possamos em todo momento voltar atrás, nos arrepender e voltar às primeiras obras, voltar ao caminho, amém? O apóstolo Paulo, ele vem trazendo uma orientação ao seu filho na fé, Timóteo. Lá em 1 Timóteo 6, versículo 11, ele declara o seguinte: as cartas que o apóstolo Paulo ele escrevia para Timóteo são chamadas de cartas pastorais, eram cartas de orientação para o seu filho na fé. Timóteo, durante um período, ele foi o líder da igreja de Éfeso, ele foi como um pastor naquela igreja. E ele era jovem, era desprezado por alguns irmãos. Então o apóstolo Paulo ele dava orientações para o seu filho na fé. E uma dessas orientações está justamente nesse versículo 11. Ele declara o seguinte: você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas mais. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Amém? Então o apóstolo Paulo ele vem dizendo o seguinte: você que está no caminho, você que é um homem de Deus, você está caminhando com Cristo, você que está vivendo coisas extraordinárias com Deus, foge das tentações. Foge daquilo que possa, de repente, roubar o teu coração.
Foge das coisas mais, porque no caminho vão se apresentar coisas para nos tirar da jornada. No meio do caminho vão se apresentar pratos para nós, para roubar a nossa atenção daquilo que nós temos que focar a nossa atenção. Os nossos olhos devem estar focados em Cristo. Os nossos olhos devem estar em Deus. Só que no meio da jornada, alguma coisa vai tentar chamar a nossa atenção para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, mas nos desvirtuar do nosso propósito, que é chegar até a eternidade. Então nós precisamos entender esse princípio básico que Paulo ensina para Timóteo. Fuja das coisas más. Fuja da aparência do mal. Fuja das tentações. Fuja daquilo que tenta roubar o teu coração de Deus. Aí ele continua. Na minha versão, na King James, ele fala o seguinte: siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Se ele fala para seguir, quer dizer que ela está num caminho. Então, quando nós estamos seguindo a orientação da palavra de Deus, nós estaremos seguindo, sim, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança. Quando nós estamos no caminho, nós vamos encontrar tudo aquilo que Deus espera de nós. Deus espera que nós sejamos filhos justos. Vamos encontrar justiça no caminho de Deus. Deus espera que nós sejamos filhos misericordiosos. Nós vamos encontrar misericórdia no caminho de Cristo. Então, enquanto nós estivermos no caminho, fugindo das coisas más, nós vamos encontrar justiça, fé, perseverança, mansidão, alegria, amor. Então, se no meio da jornada você não tem encontrado essas coisas, você precisa voltar ao caminho. Ah, mas eu estou no caminho, eu tenho certeza que eu estou no caminho, mas essas coisas se apresentam a mim. Sim, vão se apresentar para tentar te roubar do meio do caminho. Mas você deve permanecer firme. O Senhor Jesus, ele declara: tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então, no caminho, nós vamos ter problemas, sim. Só que no caminho, Ele está conosco. E por Ele estar conosco, Ele nos garante. Ele nos direciona. Ele nos permite chegar até o final. Por isso, nós precisamos ter a consciência de quando nós saímos do caminho. Porque se eu saio do caminho, eu preciso retornar ao caminho, porque no caminho eu estou do lado dele. Ele está seguindo uma jornada na qual eu preciso estar do lado dele. E se eu saio do lado dele, eu vou ficar fraco, eu vou ficar perdido, eu vou ficar sem orientação, eu vou ficar desnorteado. Então, quando eu volto ao caminho, eu tenho direção, justiça, fé, amor, perseverança. Com Cristo eu tenho todas essas coisas. Sem Cristo eu vou ter problema e não terei essas coisas. Com Cristo eu posso ter até alguns problemas, mas nada disso vai me faltar. Eu terei a plenitude de tudo que há em Cristo. E ele vai continuando aqui. Lá no Salmo 139, constantemente nós precisamos fazer esse salmo como uma oração. Esse salmo tem até uma canção cantada pelo Paulo César Baruch. Eu não sei se vou me arriscar em cantar aqui, não. Até ensaiar em casa, mas acho que vou me arriscar em cantar, não. Os irmãos já estão com calor, né? Sofrer agora comigo cantando. No Salmo 39, ele começa da seguinte forma: sonda-me, Senhor, e me conheces. Ontem o pastor Wander, ele até comentou justamente sobre essa questão da sonda, né? De Deus nos sondar. E não sei se vocês já ouviram, já tiveram curiosidade de ver como é que é. Quando uma empresa petrolífera, ela vai estudar um campo de petróleo, ele envia uma sonda. E aquela sonda, ela tem uma espécie de sensor, obviamente, para ver a região onde ela está sendo enviada, mas ela tem também uma broca. E essa broca ela vai se aprofundando no solo e vai descendo, e vai se aprofundando na crosta terrestre até chegar no local onde há petróleo, ou qualquer coisa que eles estão procurando, ou até mesmo eles pensam que tem alguma coisa, enviam uma sonda e não encontram nada. E essa sonda vai no fundo do oceano, vai em fundo do solo,
e ela ali vai buscando no mais profundo da terra aquilo que o ser humano está procurando. Quando declaramos aqui, sonda-me, ó Deus, e me conheces, é como se nós estivéssemos falando, Senhor, o Senhor não vê somente aquilo que o William mostra. O Senhor não vê somente aquilo que o William conhece do seu interior, mas o Senhor vê aquilo que está escondido no coração do William. Quando eu declaro, Senhor, tu me sondas, sonda o meu interior, sonda quem eu sou. Ele vê quem, até mesmo quem eu não sei quem eu sou. Ele consegue ver no meu íntimo quem realmente eu sou nele, ou até mesmo quem eu sou fora dele. E o Senhor, Ele consegue nos sondar na profundeza, na intimidade, Ele nos conhecer na nossa plenitude. E nesse salmo Ele vem declarando justamente isso. E Ele fala, sabes quando eu me sento, quando eu me levanto, mesmo de longe me conheces os meus pensamentos. Tu me vê quando eu viajo, quando eu descanso, sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues, pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. E o salmista, que é Davi, que escreve esse salmo, ele vem declarando, Senhor, o Senhor faz tudo isso. Antes de falar qualquer coisa, o Senhor já sabe as palavras que eu vou falar. E ele declara, isso tudo é algo tremendo para mim que eu não consigo compreender. E ele continua, é impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia, e escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Tudo que nós vivemos e viveremos, o Senhor já sabe. Nada vai fugir do controle dele, nada vai pegar Deus de surpresa. Nós podemos ser surpreendidos por alguma coisa, mas o Senhor, em todo o tempo, Ele está conosco. Amém? Continuando. É uma leitura longa, mas é uma leitura que declara a grandeza, a soberania, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia e quando acordo, tu ainda estás comigo. Se quando eu acordo, Deus está comigo, quer dizer que mesmo enquanto eu estou dormindo, Ele está ao meu lado. Ele não me desampara. Nem mesmo quando o meu consciente está ali desativado, né? Vamos dizer assim, eu estou dormindo, estou sonolento. Ele continua nos guardando, nos abençoando. Amém? Vamos continuar aqui para o 23 agora. 23 é uma oração que diariamente nós precisamos fazer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, de vez em quando pode surgir em nós um caminho mau. De vez em quando nós podemos trilhar um caminho mau.
nos desvirtuar desse caminho eterno que nos traz vida, salvação, consolação, e de repente nós nos encontrarmos no caminho que traz perdição, nos encontrarmos no caminho que vai nos fazer perder a visão da eternidade. Podemos nos encontrar no caminho que vai nos desvirtuar de alguma forma. Então nós precisamos entender, Senhor, em todo tempo, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que eu falei que desagradou o teu coração, alguma coisa que eu estou fazendo que está entristecendo o teu Espírito Santo. Vê se há em mim, Deus, alguma coisa que eu fiz e de repente eu estou quebrando a comunhão com a igreja, quebrando a comunhão com meu irmão, com a minha família, com a minha esposa, com meus irmãos em casa. Vê se há em mim, Senhor, alguma coisa que tem me feito trilhar um caminho mau. Mas acha isso em mim, mas não me deixe de guiar pelo caminho que conduz à eternidade. Não deixe de me guiar pelo caminho eterno, Pai. Porque se eu não estiver contigo, eu morro. Se eu não estiver em Ti, nada daquilo que eu estou vivendo ou viverei vai valer a pena. Porque os caminhos serão de morte. E o profeta Jeremias, ele fala justamente sobre isso. A importância de nós andarmos nesse caminho que conduz à eternidade. Jeremias 17, versículo 9 e 10, ele vai declarar esse alerta para nós. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Aí vem a resposta no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, ou seja, os pensamentos, o seu interior. É isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? Então, Jeremias ele vem declarando o seguinte, o coração do homem é enganoso. Por isso que constantemente nós devemos meditar no Senhor e pedir, Senhor, sonda o meu coração. Me mostra aquilo que eu estou andando em engano, aquilo que eu estou andando em perversidade, aquilo que eu estou andando em maldade, aquilo que eu estou andando que tem desagradado o teu coração. E mostra-me, Senhor, o caminho eterno. Porque o Senhor, através do profeta Jeremias, ele declara, eu retribuirei a cada um segundo os seus caminhos. E se eu ando num caminho de perversidade, eu serei retribuído mediante a perversidade que eu estou semeando. Porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente o homem colherá. Isso é princípio. Isso é semeadura. Então o Senhor, ele declara e deixa isso muito claro para nós. Tudo quanto o homem semear, ele vai colher. E na caminhada a gente realmente pode semear algumas coisas mais, mas nós precisamos nos arrepender, voltar ao caminho, entende? Voltar a caminhar com Cristo e entender aquilo que Ele espera de cada um de nós. E eu gostaria de encerrar com vocês. Agora, assim como nós começamos de uma carta para as igrejas de Apocalipse. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, que nós lemos, iniciando. Agora eu gostaria de encerrar com a carta para a última igreja, para a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 20. Ele fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amém? Muitas das vezes, nós fazemos menção desse versículo para pessoas que não conhecem a Deus ainda, amém? Nós falamos, Deus está batendo a porta do teu coração. Jesus está batendo na porta do teu coração. Abre a tua porta para o Senhor. Abre a porta do teu coração para Jesus nessa hora. Amém, é referência sim, podemos falar sobre isso. O Senhor tem alcançado pessoas sim. Só que essa carta, registrada em Apocalipse, não era uma carta para quem não estava na igreja, mas era uma carta para uma igreja. Era uma carta para quem conhecia Jesus. Só que Jesus já não estava dentro daquela igreja. Jesus já não estava trazendo para uma referência individual, Que nós quando falamos em igreja, falamos no coletivo.
Mas Jesus não estava naqueles corações. Por isso que ele fala, eu estou à porta e bato. Quem bate na porta não está do lado de dentro da casa, está do lado de fora. Então Jesus traz esse alerta para aquela igreja. A igreja de Laodiceia, dentro das 7 igrejas que receberam uma carta de Jesus, é a única que não recebe um elogio da parte do Cristo. Ela só recebe uma repreensão e uma advertência. E uma orientação aqui, né? Abre a porta do teu coração. Abre a porta para que eu possa entrar e ter comunhão contigo. E esse é uma orientação para cada um de nós hoje. Para nós permanecermos no caminho, sim. E ele traz esse alerta. Ei, eu estou batendo a porta da tua casa, do teu coração. Se você está aí dentro, você pode de repente não querer ouvir. Quem já recebeu alguma visita aqui e não quis atender? Pode falar a verdade, tá, irmão? Não mente. Às vezes a gente já fez isso, amém? Eu já fiz. Nós já fizemos isso. E às vezes a gente faz isso para Jesus. Jesus está batendo, o Espírito Santo está falando conosco. Ei, filho, não é por aí. E a gente faz ouvido de mercador, como dizem por aí, né? E a gente segue trilhando o nosso caminho. E Jesus está falando algo muito claro, muito certo para as nossas vidas. Eis que estou à porta e bato. Se você me ouvir e abrir a porta, que aí há uma sequência, né? Eu ouço e eu decido, eu abro a porta ou não? Vou abrir a porta? Amém. Abri a porta. Aí encontro com quem? Com o meu Senhor, com o meu amado. Encontro com aquele que me salvou, que me amou e que vai me levar para morar na eternidade. Só que aí tem um outro passo. Eu preciso chamá-lo para entrar na minha casa. Que aí é onde o negócio aperta. Porque tem muita gente que até abre a porta, vê Jesus, conversa com Jesus e depois fala, Jesus, pode ir lá que agora o negócio aqui dentro eu resolvo. Porque quando Jesus chega, a gente tem que arrumar uma coisinha ou outra que está lá de fora. Quando Jesus chega, a gente tem que de repente lavar uma louça, não é assim? Chegou a visita, a visita vem, o que a gente faz? A gente arruma a louça, passa o paninho nos móveis, a gente aspira o tapete, passa uma escovinha no sofá que de repente está com pelo, alguma coisa. Só que quando Jesus chega, Jesus normalmente ele não chega avisando. Ele sempre pega a gente no pulo. Quando a gente erra, que ele pega a gente. E ele chegou. E aí? Vou mostrar a bagunça que está dentro do meu coração para ele, porque eu sei que ele me ama. Ele já suportou na cruz os meus pecados. Ele já levou na cruz as minhas feridas, os meus pecados, as minhas enfermidades. Ele sabe com todos os meus problemas. Então, Senhor, entra. Me ajuda a organizar essa bagunça que está no meu coração, na minha casa. E aí ele continua declarando, quando eu entrar, eu vou ceiar com ele e ele vai ceiar comigo. Ou seja, eu vou me sentar na mesa com ele. Assim como nós estamos representando aqui da mesa posta, da celebração da Santa Ceia. Eu vou sentar na mesa com ele. E eu vou cear com ele e ele comigo. Quer dizer o quê? Nós teremos comunhão. Nós teremos intimidade. É isso que Jesus quer de cada um de nós. É porque no momento da comunhão, da intimidade, do relacionamento, que a gente revela os nossos problemas. Sem conhecer, ninguém vai falar para o outro aquilo que está carregando dentro do coração. As suas falhas, as suas necessidades. Porque muitas das vezes a gente ora, a gente fala com Deus várias coisas. Eu oro e a gente descarrega com Deus os nossos problemas, descarrega com Deus os nossos pedidos, mas quando vai falar sobre as nossas fragilidades, a gente esconde. Mas é na mesa com Jesus que a gente revela cada um dos detalhes. Cada uma das nossas necessidades mais íntimas. Como se ele não soubesse, né? Mas ele quer ouvir de nós. O salmista fala, antes que eu fale qualquer coisa, o Senhor já conhece. Mas há muito mais valor quando nós confessamos. A Bíblia vai falar que aquele que confessa e deixa o seu pecado, ele vai receber de Deus uma recompensa. E é isso que Jesus quer de nós hoje. Estar no caminho com ele, confessando as nossas necessidades e retornando ao caminho. Porque quando nós retornamos ao caminho, nós temos recompensas da parte dele.
Quando nós retornamos ao caminho, Ele fala conosco, diante aquilo que nós necessitamos mudar. Amém? Glória a Deus.